Então, estamos aqui com o nosso curso de Teologia à Distância da TV Século XXI, ministrando a disciplina Introdução à Bíblia. Meu nome é Renato Sporati, teólogo na Igreja Luterana e professor na área de Bíblia. O tema da aula de hoje é, então, o mundo do Antigo Testamento, um panorama geográfico. A compreensão da Bíblia tem muito a ver com o palco de atuação desse Deus nela testemunhado. Seu espaço privilegiado de ação é a história. Portanto, conhecer a realidade em que os seus interlocutores, o Israel e a comunidade cristã, estão inseridos é vital para a compreensão tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vamos conhecer essa realidade sob três aspectos: o crescente fértil, a Palestina, Cisjordânia e Transjordânia, as rotas mais importantes que ligam a Palestina. O crescente fértil, o grande panorama. O palco da história do povo do Antigo Testamento, isto é, do povo de Israel, abrange o território mais ao sul do corredor palestinense, indicado pelos limites de Dan ao norte, na Galileia, até Bersabeia, lá no sul, às margens do deserto de Judá, no Negev. Aliás, ambos os lugares foram lugares de culto. Em linha reta, mais de 200 quilômetros separam o norte do sul. Esse corredor era a passagem obrigatória de quem precisasse sair do sul para dirigir-se ao norte, ou vice-versa. O Egito precisava desse caminho para chegar até o norte da Síria, ou mesmo até a Mesopotâmia. Por outro lado, os povos do norte, hititas, arameus, ou mais a nordeste, os povos mesopotâmicos, tinham que se utilizar dessa faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e o deserto sírio-arábico para chegar à região sul do Nilo e do sudeste do Golfo de Aqaba. Essa região desenhada no mapa do Oriente forma uma gigantesca meia-lua que ganhou o nome de crescente fértil. Circunscreve uma área verde de vegetação duradoura, cuja ponta ao sul inicia-se no Egito, passa pela região da Palestina, da Cordilheira do Líbano, da costa sírio-fenícia, do norte da Síria, dos planaltos ao sul da atual Anatólia, para finalmente descer pelos vales dos rios Tigres e Eufrates e chegar ao Golfo Pérsico. No interior, essa área encontra seus limites no deserto sírio-arábico, um deserto que cobre enormes extensões da atual Jordânia, Síria e do Iraque. A aspereza do clima desértico torna a região quase inóspita. No verão, sua temperatura pode chegar a 50 graus centígrados, à sombra. E o início de ocorrência de chuvas é baixíssimo. Com isso, o crescente fértil concentrou e concentra grande parte do potencial para abrigar povos e civilizações desde os tempos bíblicos. Olhando da perspectiva dessa região desértica para a Palestina, por exemplo, esta só pode ser descrita como terra onde mana leite e mel. Essa faixa de terra entre o grande mar Mediterrâneo e o grande deserto, o Sírio-Arábico, sempre foi foco de atenção e terra cobiçada pelas potências, ora do norte, ora do sul. Quando não era o Egito que estendia seus tentáculos imperialistas para a região, eram os hititas, antes do período bíblico, ou então os mesopotâmicos. Essa região e seus povos viviam exprimidos entre um Egito querendo chegar até a Mesopotâmia e os povos do norte querendo chegar até o Nilo. Os contrastes geográficos não ofereciam grandes chances para escapar a essa fúria das potências. Por isso, agora, no segundo momento, especificamente a Palestina transjordânica e cisjordânica. A região recebe diferentes nomes, como Terra de Canaã, Palestina, Terra Santa. O mais antigo que aparece no Antigo Testamento é Canaã. Em outros documentos fora da Bíblia, e mais antigos do que ela, aparecem ainda nomes como Kinahi, Curu, Amurru, Arrus, Retenu, Palastu, Canaã.
Etimologicamente, Canaã significa pai da púrpura e designaria tanto a região da costa fenícia como uma referência à produção da púrpura quanto a região abaixo do Líbano. O nome parece não combinar muito bem com a Transjordânia. O nome Palestina ainda não ocorre no Antigo Testamento, mas deriva-se do nome arcaico Palastu, no plural Palastim, que designa os filisteus. Filisteus e israelitas disputavam o domínio da região nos primórdios da formação da monarquia em Israel. Mesmo que os filisteus não puderam se afirmar como os novos donos da região, deixaram o nome como legado até nossos dias. A designação Terra Santa não deixa de ser inequívoca. É Terra Santa tanto para judeus, para muçulmanos, quanto para cristãos. Palestina ainda parece melhor se adequar para delimitar a região de interesse especial para o cenário bíblico. Várias sub-regiões podem ser demarcadas para um olhar mais detido. O Rio Jordão, que corta a Palestina no sentido longitudinal, norte e sul, estabelece regiões bem definidas. A Cisjordânia, compreendendo a região entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, a Transjordânia entre o rio e o deserto sírio-arábico. O Rio Jordão corre dentro da enorme fossa tectônica que se estende do norte da África até o norte da Síria. Suas falhas e seus afundamentos tectônicos impressionam. O Rio Jordão, cujas nascentes descem da Cordilheira do Líbano, ainda no nível do Mediterrâneo, formam um primeiro lago conhecido como Uli, hoje inexistente. Às suas margens formam-se a região montanhosa da Galileia e de Bazã, no lado leste. O Jordão afunda drasticamente, chegando ao lago de Genezaré, com 211 metros abaixo do nível do mar. O lago de Genezaré deve seu nome à cidade de Kinneret, também é conhecido como Lago de Tiberíades, por causa de uma cidade do período romano do mesmo nome, situado no lado ocidental e rico em vegetação. Um terceiro nome, Mar da Galileia, o associa ao volume de água doce, por sinal, cuja extensão norte e sul ultrapassa os 20 quilômetros de extensão, e sua largura chega a 12 quilômetros. O nível da água vem decrescendo sensivelmente nos últimos anos, mas mesmo assim continua rico em peixe. O rio corre ladeado ora por muralhas de montanhas desérticas, de ambos os lados, ora com uma vegetação mais exuberante, outras vezes muito pobre. O Jordão pode ter a sua largura reduzida a apenas 3 metros, favorecendo até a travessia. Isso acontece não muito longe do lago de Genezaré, perto da cidade de Betsã, por onde um ramal da estrada que vinha do mar, havia mares, passava para chegar ao Vale do Jordão. Bem mais ao sul, nas proximidades de Jericó, a largura do rio podia chegar a 20 metros. A cidade de Jericó, também conhecida como Cidade das Palmeiras, foi erguida num oásis de rara beleza a 6 quilômetros da margem do rio. Não foi por menos que governantes como Herodes, o Grande, e mesmo a famosa Cleópatra do Egito, a elegeram como seus lugares prediletos. Do lado da Transjordânia, o rio recebe afluentes, como o Jarmuk, o Jaboque, que descem dos planaltos, dividindo a região do lado leste, formando sub-áreas, cada qual ocupada por povos específicos na antiguidade bíblica. A leste do lago de Genezaré, o planalto até o rio Jarmuk, que nos tempos bíblicos ganha o nome de Bazã, era ocupada por parte de uma tribo israelita, a de Manassés. Ao sul, esta região se torna mais acidentada, tendo como maciço montanhoso de nome Jebel Edruz, que chega a 1.839 metros. Entre os rios Jaboque e Arnon, estende-se a região onde se encontra a cidade de Madaba, também o Monte Nebo, com 808 metros de altura, oferece uma vista privilegiada sobre o Vale do Jordão. Outro afluente, o rio Arnon, despeja suas águas diretamente no Mar Morto.
A cidade de Amman, antigamente Rabat Ammon, fica mais a leste, como antiga capital do reino amonita. Abaixo do rio Arnon configura-se a terra do antigo reino de Moabe. É uma região montanhosa, mas igualmente fértil, que se estende até o Wadi Asa, que deve corresponder ao nome bíblico Zared. Ao sul desse Wadi Asa, configura-se o vasto território montanhoso ocupado no período bíblico pelo reino de Edom. Suas montanhas eram sua defesa natural. Suas cidades são Tafila, Mana e o porto de Acaba. Entre as montanhas de cor avermelhada e de rara beleza encontram-se o famoso Wadi Rum e adjacências. Não muito longe de Acaba, o Jordão desemboca finalmente no Mar Morto, com sua superfície de 403 metros abaixo do nível do Mediterrâneo e com o lugar mais profundo de toda a superfície do planeta. Sua extensão norte e sul alcança 85 quilômetros e sua largura chega a 15 quilômetros. Ao contrário do lago de Genezaré, nos inícios do curso do Jordão, com sua água doce e cheio de vida, o Mar Morto tem alto teor de salinidade, o que faz com que não haja vida nem na água, nem qualquer vegetação nas suas margens. Esse fenômeno estranho deve ter impressionado os antigos. Histórias como a destruição de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, querem dar conta desse lugar com essa alta concentração de sal e de outras matérias bituminosas nas águas do Mar Morto. Ao sul do Mar Morto se estende um imenso vale com um rio de leito seco, de nome Arabá, em árabe estepe, que chega ao Golfo de Acaba, onde no tempo de Salomão foi construído um porto para a sua marinha mercante mantida junto com os fenícios. Alguns rios perenes, como o Zin e o Paran, descem ao Arabá, além de alguns wadis, arroios temporários. Do lado ocidental do Mar Morto fica o deserto de Judá, com costas acidentadas e como um todo uma região inóspita. Alguns oásis, como En-Gedi, se destacam. João Batista teria vivido nessa região e a comunidade dos essênios estava estabelecida ali junto às cavernas de Qumran. O Forte de Massada, símbolo da resistência judaica na época dos romanos, encontra-se no alto dessas formações rochosas. Toda essa parte sul da Palestina forma um enorme sistema de terras desérticas, deserto de Judá, deserto do Negev, chegando a unir-se com o grande deserto sírio-arábico. Nesse complexo se insere também a península do Sinai. Encerraremos neste momento a primeira parte da terceira aula, onde falamos sobre Crescente Fértil e da Transjordânia. No próximo falaremos então da Cisjordânia e das rotas da Palestina, quando apresentaremos as 3 questões desta aula. Espero por você até lá.